Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom pessoal, vamos começar a ver o estudo da classificação de cadeias carbônicas, tá? Então, nós já vimos classificação de átomos de carbono, né? Agora vamos ver a classificação da cadeia em si. Então, só lembrando que uma cadeia carbônica, ela na verdade é o agrupamento de átomos de carbono que vão se unindo e vão formando sequências de carbono. Tá? Então, a gente vai fazer a classificação dessa sequência de carbono, ou seja, a classificação das cadeias carbônicas. Beleza? São 4 critérios de classificação. E esses critérios, um está associado ao outro. Tá? Então, a gente não pode fazer a classificação somente de um, sem deixar de falar dos outros. Tá certo? Primeiro critério é quanto à abertura da cadeia. Nós podemos ter uma cadeia chamada aberta, ou acíclica, ou alifática. Ou seja, esses termos são iguais. Eu tanto posso falar que é uma cadeia aberta, ou posso chamá-la de acíclica ou alifática, que é a mesma coisa. Uma cadeia pode ser fechada ou cíclica, ou também chamada de alicíclica, e uma cadeia pode ser também mista. Então, o que seria uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta é aquela que tem extremidades livres, como, por exemplo, essa estrutura aqui. Repara que nós temos extremidades. Eles não se juntam. Tá? É diferente desse tipo de cadeia que eu vou fazer aqui agora. Ou seja, os átomos vão se juntar, vão se fechar, a gente vai formar um ciclo. Então, ocorre a formação de um ciclo, fechou a cadeia. Tá certo? Então, uma cadeia aberta tem extremidades, uma cadeia fechada, ela forma ciclos. Uma cadeia mista é uma cadeia que tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, por exemplo, a gente pode ter essa estrutura aqui. Uma parte fechada e continuando com uma parte aberta. Tá? Então, cadeia aberta e cadeia fechada. Posso representar essa cadeia aberta na forma de bastão. Uma cadeia fechada, ela é representada muitas vezes na forma geométrica. Então, por exemplo, se eu tenho 4 quadrados, opa, aqui eu fiz um negocinho errado. Agora sim está certo, né? Então, se eu tenho uma cadeia fechada, eu posso representar da forma geométrica. Então, como são 4 carbonos, eu posso fazer um quadrado na forma em traços, tá? Sem problema algum. E uma cadeia mista? Por exemplo, eu posso ter aqui uma cadeia fechada e outra parte aberta. Tá? Tudo junto. Então, esse é o primeiro critério de classificação. A cadeia pode ser aberta, pode ser fechada ou pode ser mista. Vamos para o segundo critério. O segundo critério de classificação é o quanto ao tipo de carbono presente na cadeia. Então, nós teremos uma cadeia normal quando tiver carbonos primário ou secundário, apenas. Então, por exemplo, essa estrutura aqui. É uma cadeia que tem carbono primário e secundário somente. Já uma cadeia ramificada, ela vai possuir ramificações, ou seja, vai possuir carbono terciário ou carbono quaternário. Tá certo? Então, por exemplo, essa estrutura aqui. Aqui nós vamos ter um carbono terciário. Certo? Não está lembrando o que é carbono terciário? Dá uma olhadinha nas videoaulas que nós temos. Temos outros vídeos lá falando sobre a estrutura do carbono, a classificação de carbonos, e vem dizendo que é o carbono terciário. Tá certo? Então não esquece não. Uma outra maneira de a gente representar uma cadeia ramificada é quando nós temos um grupo funcional.
e ele serve como ramificação, como por exemplo essa estrutura aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um NH2. Esse NH2 ele vai servir como uma ramificação da cadeia. Tá? Não é muito cobrado dessa maneira, mas também é válido. Beleza? Então, quanto ao tipo de carbono, pode ser normal ou ramificado. O outro critério de classificação é quanto ao tipo de ligação que existe entre carbonos. Tá? Então, nós vamos ter uma cadeia saturada quando tiver ligação simples. Então, somente ligação simples entre carbonos. Em insaturada, vamos ter uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, por exemplo, essa estrutura aqui é uma cadeia saturada. Uma cadeia insaturada, por exemplo, ela vai ter uma ligação tripla. Vou colocar aqui, pode ser uma ligação dupla. Atenção! Aqui nós temos uma insaturação, ligação dupla com oxigênio. Só que a ligação é entre carbonos. Então, entre carbono e oxigênio, não vai contar. Beleza? Posso também ter ela na forma fechada, né? Uma cadeia fechada e insaturada. Ou seja, aqui uma ligação dupla. Tá? Então, o que importa é a presença dessa insaturação. Ligação simples, se for saturada, e ligação dupla ou tripla para cadeias insaturadas. Beleza? Bem tranquilo. Então, tem que ir guardando essa ordem aí. Quanto ao tipo de átomos presentes na cadeia. Uma cadeia homogênea, somente carbonos. Entre carbonos. Então, o que significa isso? Então, tem essa cadeia aqui. Entre um carbono e outro, eu só tenho carbonos. Então, por exemplo, entre esse carbono aqui, entre um e o outro, só tenho carbono. Tá? Então, eu só vou ter a presença de átomos de carbono. Ah, eu tenho essa cadeia aqui. Ela é homogênea? É, porque entre um carbono e outro, né, só tem carbonos. O oxigênio não está no meio de carbonos, não está aparecendo no meio entre os carbonos. Tá? É diferente dessa cadeia aqui, por exemplo, em que nós temos o oxigênio e que ele aparece no meio dos carbonos. Está entre um carbono e está entre outro. Tá? Por exemplo, aqui com o nitrogênio. Certo? Cuidado! Esse hidrogênio aqui, ele não está no meio de carbonos. Lembrando que o hidrogênio, né, é como se estivesse nesse formato, para cima e para baixo. E para lá, a continuação da cadeia. Então, não aparece no meio de carbonos, tá certo? Então, só tomar cuidado aí. Então, classificação de cadeias são esses 4 critérios de classificação. Tá? Quanto ao tipo de átomo, quanto à abertura, quanto ao tipo de carbono e quanto à presença de ligação entre carbonos. Tá certo? É bem tranquilo, bem simples. Existe uma outra cadeia, que é a cadeia aromática, que a gente vai ver ela agora. A cadeia aromática ela é uma cadeia fechada, com 6 átomos de carbono, onde temos ligações duplas que vão se alternar entre os carbonos, ou seja, ligação simples, ligação dupla, simples, dupla, simples e dupla. Tá? 6 carbonos na cadeia, fechando essa cadeia, com ligações duplas alternadas. Essa estrutura ela pode ser representada dessa maneira aqui. Os carbonos, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos, com ligações duplas que vão se alternar entre as ligações simples. Simples, dupla, simples, tá certo? Essa vai ser a cadeia aromática. Uma outra forma de escrever uma cadeia aromática é com esse círculo aqui. Tá? Então, esse círculo dentro da cadeia, ele representa o processo de ressonância que aparece nas ligações duplas. Que é isso? Que processo é esse? Então, a gente vai ter
uma cadeia aromática. Essas ligações duplas são elétrons π, ligações do tipo π, ou seja, pares de elétrons. Então, esses elétrons não ficam parados no carbono, eles vão saltando de um carbono para outro. Então, eles vão pulando aqui. Esse salto de um carbono para o outro é chamado de ressonância. Então, a ressonância acontece muito em compostos orgânicos, tá? Em particular aqui nesse tipo de estrutura. O nome dessa cadeia, o nome desse cara aqui, ele tem um nome próprio. É chamado de benzeno. Então, uma cadeia aromática também é chamada cadeia benzênica, então estrutura benzênica, ou anel benzênico, tá? Porque tem uma cadeia do tipo aromática. Beleza? Essas cadeias aromáticas podem ser classificadas em núcleos condensados. Ou seja, tem um aromático ligado a outro. Ou pode ser também chamado de núcleos isolados. Tá? Então, núcleos condensados, um aromático grudado ao outro, núcleos isolados, um aromático isolado do outro. Nesse isolamento aqui, nós podemos ter um átomo no meio. Pode ser um oxigênio ligando, não vai ter problema algum. O importante é que eles vão estar com os anéis aromáticos, né? Com a cadeia aromática, nesse caso, isolado uma da outra. Tá? Vamos aos exemplos aí. Então, observando aqui o primeiro exemplo, diz que o ácido adípico, que é essa fórmula aqui, matéria-prima produção de nylon apresenta cadeia carbônica, ela vai ser saturada? Bom, para ser saturada tem que ter ligação simples entre carbonos. Nós temos, entre um carbono e outro, temos ligações simples. Entre um carbono e outro, são todas ligações simples. Então, é uma cadeia saturada. Ah, mas tem ligação dupla aqui. Não é entre carbonos. Está entre carbono e oxigênio apenas. Então, vai ser uma cadeia saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Bom, para ser homogênea ou heterogênea, a gente vai depender de quê? Da presença de átomos diferentes de carbonos no meio de carbonos. Então, entre um carbono e o outro, só temos carbono. Aqui nós temos oxigênio. Mas ele não está aparecendo no meio de carbonos. Então, vai ser uma cadeia homogênea. Normal ou ramificada. Para ser ramificada, tem que ter carbono terciário ou quaternário. Nós só temos carbonos primários e secundários. Então, vai ser uma cadeia normal. Então, vai ser uma cadeia saturada, homogênea e normal. Então, tipo de questão de vestibular, nesse caso, não pediu os 4 critérios de classificação. Tá? Muitos exercícios, às vezes, não pedem. Tá? Faltou aqui, no caso, a presença da cadeia aberta ou fechada. Ela vai ser uma cadeia aberta. Né? Tá? Então, vai ser uma cadeia aberta, saturada, homogênea e normal. Tá bom? O segundo exemplo, diz que o linanol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. A classificação, bom, vai ser uma cadeia aberta. Tá? Ela vai ser, então ela vai ser aberta, vamos escrever aqui para a gente não esquecer. Vai ser aberta, porque tem extremidades livres. Ela vai ser ramificada, porque temos carbono terciário. Aqui nós temos um carbono terciário, e aqui também temos um carbono terciário, né? Esse carboninho aqui, ramificado. Ela vai ser insaturada. Insaturada porque tem ligação dupla entre carbonos. Aqui, ligação dupla entre o carbono e o outro. E ela vai ser homogênea. Homogênea, ela tem um oxigênio, mas não está entre carbonos, tá certo? Então, vendo aqui o critério de classificação, ela vai ser a letra B. Porque lembrando que a cíclica é a mesma coisa que aberta, tá certo? Então, a cíclica é a mesma definição para uma cadeia aberta. Vamos lembrar lá. Cadeia aberta ou acíclica. Beleza? Então, gente, é isso aí. Tá? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tá certo? Não deixa de curtir o canal, tá?
dá um like lá no vídeo. Um forte abraço e um molde beijo para todos. Fui!